Mais uma vez, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira epístola de João. Hoje, pela graça de Deus, nós estaremos iniciando uma série de sermões nesta epístola. Primeiro João, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 4. Leiamos a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, a Tua voz, e nós respondemos, em primeiro lugar, suplicando ao Senhor que nos capacite a compreendê-la. Ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos não só compreendermos estas verdades, mas que possamos perceber a aplicação delas por meio do Teu Espírito em nós. Que possamos, ó Deus, nos surpreender uns com os outros, à medida em que somos transformados à imagem do Teu Filho. Que possamos viver novidade de vida. Abençoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós saímos ali por volta do século 60. E agora vamos para o século 90, mais ou menos. Entre 80 e 90. Corremos aí bastante tempo, onde nós temos aqui diante de nós uma carta que não só em termos de conteúdo, sim, porque João ele busca solucionar problemas específicos de algumas igrejas na Ásia Menor, mas uma carta que é totalmente diferente em estilo aquilo que nós temos visto até aqui. Nós temos meditado até então no texto de Mateus, que é um texto narrativo. Um texto que simplesmente vai descrever de maneira detalhada relatos históricos, fatos que ocorreram. João, ele na sua epístola, como é bem característico de uma epístola, traz um tom mais pessoal. João está escrevendo como um pastor às suas ovelhas. E está escrevendo para combater um falso ensino e trazer certeza de salvação para aqueles irmãos. É importante nesse início, onde nós nos colocamos aqui para termos uma série na primeira epístola de João, é importante que nós venhamos a compreendermos algumas coisas, ouvirmos algumas coisas. Eu fiz uma pequena elucidação, uma elucidação introdutória, eu falo pequena diante de todas as informações que nós temos e poderíamos trazer para os irmãos aqui em relação à introdução desta carta. Porque a propósito nosso, depois de termos essa elucidação, ou seja, essa introdução um pouco mais demorada, é propósito nosso elucidarmos nos pontos, tornando assim, digamos, mais compreensível, mais objetivo a nossa meditação nos textos bíblicos. Então eu vou trazer algumas coisas aqui, como por exemplo, questão de autoria, data, propósito, os objetivos, enfim. O autor da carta
é o próprio João, mas aqui nós observamos que ele não se identifica, como é costume nas outras epístolas. Quando os apóstolos, eles escrevem as suas cartas, eles logo se identificam no começo. Aqui nós não temos essa identificação. Nós sabemos que foi João que escreveu a primeira epístola por conta da similaridade literária que existe entre a primeira epístola e o Evangelho de Mateus. E eu trouxe aqui pelo menos 2 textos que nos mostram essa relação, essa similaridade. Primeiro nós temos lá em João capítulo 1, peço a você que por favor, deixe marcado aí a primeira epístola e vá até João capítulo 1. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 3 e depois o verso 14. E voltaremos para ler o versículo 1 ao versículo 3 do primeiro capítulo da primeira epístola de João. Diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora volte lá para a primeira epístola e nós vamos perceber essa similaridade. Existem outros textos, mas esses textos apenas, eles são suficientes para nós para compreendermos essa realidade. Diz o texto, 1 João 1, do 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O verso 2, ele é bastante similar ao verso 14 do Evangelho de João. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o próprio João, aquele que escreveu o Evangelho, é o mesmo que escreve a primeira epístola. Nós não temos como precisar a data dessa epístola, não sabemos. Mas é importante nós falarmos a respeito de data, porque a data ela vai nos remeter ao contexto. O que é que estava acontecendo naqueles dias? Para que nós venhamos a compreender o porquê que João ele utiliza algumas expressões. Como falei, João ele escreve essa carta mais ou menos em meados do século, entre os séculos 80 e o século 90 depois de Cristo. João estava com a idade bastante avançada. Nós vemos isso na sua forma de se dirigir aos seus leitores. Ele chama os seus leitores de filhinhos. Nós vemos isso no capítulo 2, verso 1. Nós vemos isso no verso 28 do capítulo 2. Nós vemos isso no capítulo 3, verso 7. João estava também combatendo uma espécie de doutrina que estava se infiltrando na igreja, chamada de gnosticismo. Era uma ideologia bastante nova, era algo recente. O gnosticismo, nós vamos explicar um pouco mais na frente o que significa gnosticismo, vem ganhar força em meados do século II, século III. Então João ele escreve preocupado com aqueles crentes. João ele se dirige a crentes, diferentemente, por exemplo, do seu evangelho, que tinha um propósito não só de atender a necessidade dos crentes, mas anunciar a Cristo. O propósito do evangelho de João era gerar fé no coração de pessoas incrédulas. O propósito da primeira epístola de João é diferente. É dar a certeza da fé para pessoas que eram crentes. A igreja, no contexto aqui, era composta de judeus e gentios. A carta de João, ela não é uma carta dirigida a uma igreja específica, como, por exemplo, a carta de Colossos, a carta de Colossenses, a carta de Filipenses, ou a carta de Tessalonicenses, que tinha um endereço certo, era para uma igreja específica. A carta de João, por exemplo, é conhecida como uma carta circular, ou seja, era uma carta que tinha o propósito de atender às necessidades de igrejas de uma determinada região. É como, por exemplo, se João
ele escrevesse para as igrejas de Poá. A carta de João, pelo fato de ser uma carta circular, ela deveria ser lida aqui, ela deveria ser lida no Medina, ela deveria ser lida na igreja batista ali, da quadra congregacional, ela deveria ser lida nas igrejas de Poá para solucionar um problema em comum. E que problema era esse? Haviam pregadores itinerantes que estavam pregando um falso Cristo. A partir daqui, diferentemente dos evangelhos, nós iremos nos deparar com as filosofias gregas que têm tentado perverter o evangelho de Cristo. João estava combatendo aqui uma ideologia chamada de gnóstica. O que é que significa o gnosticismo? Basicamente, o gnosticismo ele vai dizer que a alma ela é boa e o corpo é mau. Então, aquilo que eu faço com o meu corpo, a minha conduta moral, ela não tem nada a ver com a minha alma. Porque, sabe, é aquela velha história, quando alguém olha para você e diz, mas você sabe, né? A carne é fraca. E aí tem um poeta popular que diz, o que o corpo faz, a alma perdoa, né? Então, irmãos, esse era o princípio aqui nesses dias. Eles acreditavam que a alma deles era boa. E aquilo que eles faziam, o comportamento que eles tinham, não tinha nada a ver com o relacionamento deles com Deus. Eles diziam, na verdade, que tinham relacionamento íntimo com Deus, conheciam ao Senhor, mas de fato eles eram reprováveis por conta de suas atitudes, de suas ações. Mas não bastava os gnósticos estarem infiltrados na igreja e se disfarçando de pregadores do evangelho, pregadores fiéis da palavra. Dentro do gnosticismo haviam duas linhas. A primeira linha é aquilo que nós chamamos de serintianismo. O que é isso? Eles diziam, por exemplo, que Jesus não era Deus. E que Jesus ele se tornou Deus no ato do batismo. Lembra da cena do batismo? Quando o pai ele olha e diz, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Então eles acreditavam que naquele momento específico, Jesus ele se tornou Deus. O Espírito de Cristo entrou no homem. E aí eles diziam que pouco tempo antes de Jesus ser crucificado, este mesmo Espírito saiu de Jesus. Então eles defendiam isso. De modo que em alguns momentos eles vão dizer, mas aqui é o Jesus homem quem está falando. Mas aqui é o Jesus Deus. Então eles faziam essa separação radical entre a divindade e a humanidade de Cristo. Mas havia ainda uma segunda linha, que eu acredito que é mais maluca ainda, que é chamada de docetismo. Os docéticos, eles acreditavam que Jesus era um fantasma. Ele apenas tinha a aparência de homem. É por isso que João, ele escreve dizendo, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João ele visa combater essa ideologia equivocada. Se Jesus ele não veio em corpo, Jesus não derramou sangue. E se não há sangue, não há remissão de pecado. Observe o desdobramento dessas ideologias complexas. E a igreja daqueles dias, ela se reunia nas casas. E era bastante comum, naqueles dias, pregadores itinerantes. Ou seja, eram aqueles que não tinham uma igreja fixa. Eles eram pessoas andarilhos. Eles saíam por aí pregando onde desse oportunidade. E eu não sei se isso já aconteceu aqui, mas acontece em muitas igrejas, infelizmente, de pessoas que chegam de repente no domingo pela manhã, chegam para o pastor e falam, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para dar para essa igreja. E pede uma oportunidade no culto à noite. E infelizmente, até igrejas presbiterianas têm caído nessa farsa. Então, alguns desses falsos mestres haviam se tornado mestres ambulantes que procuravam penetrar nas igrejas menores, imaturas e fracas. Era difícil identificar os falsos mestres, pois essa prática, como falei, de pregadores itinerantes era algo bastante comum naqueles dias. Entretanto, João, ele exorta aqueles irmãos para que eles sejam cautelosos em relação a esses falsos ensinos. Eu chamo a sua atenção agora, lá para a segunda epístola de João, no verso 10 ao verso 11.
Diz o texto: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Mas muitos estavam recebendo esses pregadores itinerantes pelo fato de não terem uma concepção madura e bem fundamentada a respeito da doutrina, a respeito das escrituras, a respeito da pessoa de Cristo. Daí, irmãos, a importância de nós estudarmos doutrina, a importância de nós lermos as escrituras profundamente, como nós vimos hoje de manhã, a importância de nós atentarmos para aquilo que as escrituras falam a respeito de Cristo. Era exatamente por conta dessa por esta falta de conhecimento, que aqueles irmãos estavam caindo nessas ideologias. Eu quero chamar sua atenção agora para o capítulo 2, 1 João, no verso 19. Onde João, ele nos mostra exatamente isso. Algumas pessoas, na verdade, que não eram irmãs, estavam saindo em virtude daquilo que estavam aprendendo agora. Diz o texto: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Consequentemente, isso estava, pelo conteúdo da carta, isso estava gerando uma certa dúvida na cabeça daqueles crentes. Os novos mestres estavam certos? Os antigos ensinamentos deveriam ser abandonados? Onde estava a verdade? Eles já eram cristãos, ou suas antigas crenças seriam apenas uma preparação para essa forma de cristianismo mais elevada e autêntica? Em resumo, como alguém poderia saber quando era verdadeiramente um filho de Deus? Como um crente poderia saber quando tinha, de fato, nascido de novo? Essa era a grande questão. Porque os falsos mestres colocavam em xeque a certeza da salvação daqueles irmãos. E eles chegavam a se perguntar: é possível nós sabermos se de fato somos cristãos? É possível termos a convicção da salvação? E João escreve essa carta com pelo menos 3 propósitos. O primeiro, como nós já temos aqui a noção, era combater os falsos ensinos, principalmente relacionados à pessoa de Cristo. E o segundo é restabelecer a comunhão entre os crentes que estava ameaçada pelos falsos ensinos. 1 João 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. E João escreve também, como falei no início, para dar aos crentes verdadeiros a certeza da salvação. E a pergunta que fica: é possível um cristão afirmar categoricamente que é salvo em Cristo? E eu já fiz essa pergunta, de repente, a alguns cristãos que dizem: olha, eu não sei. João responde que sim, é possível, e é vontade de Deus que nós tenhamos a certeza e a convicção da nossa salvação. Observe lá o capítulo 5, versículo 13. Ele vai dizer exatamente isso. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós temos vários outros textos no Novo Testamento que confirmam essa ideia, mas como nós iremos trabalhar isso no decorrer da carta, nós deixamos um pouco de lado para trazermos numa outra oportunidade. Mas João, ele estabelece 3 testes, que são os testes em que nós estaremos expostos durante estes dias. É possível sabermos que de fato nós nascemos de novo? É possível. É de fato possível. De fato nós devemos ter a certeza da salvação. Mas como saber se de fato eu sou salvo ou não? João estabelece 3 testes. O primeiro teste é o teste moral. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo desejam viver de maneira santa e não segundo os desejos do coração. E nós vamos ver isso, essa questão da santidade sendo trabalhada na primeira epístola de João.
A primeira coisa que você deve se perguntar é: eu tenho vivido de maneira santa? Eu tenho vivido de acordo com as Escrituras? E João, ele vai exortar aqueles irmãos para que eles reflitam sobre isso. O segundo teste é o teste social. Se de fato eu nasci de novo, se de fato eu quero ter a convicção de que sou salvo, será que eu amo o meu irmão? O amor ao irmão é uma evidência de salvação. João, ele não vai desvincular isso. E nós vamos quebrar alguns mitos que carregamos na nossa cabeça. Por exemplo, o mito do perfil. Ah, pastor, a gente se relaciona com quem nós temos perfil. Deus não estabeleceu a família da fé para que nós viéssemos a nos relacionar com pessoas às quais nós temos questões em comum. Como, por exemplo, eu gosto da mesma música que o Flávio. Eu gosto do mesmo esporte que o Flávio, então vou me relacionar com ele por isso. Porque temos gostos parecidos. Não, irmãos. O que há de incomum em nós e o que deve motivar o nosso relacionamento não são os nossos gostos pessoais, mas é o fato de que o mesmo Deus que habita em mim habita nele. Isso é comunhão. Esse teste deveria ser feito. Então, o terceiro teste é o teste doutrinário. Aqueles irmãos, eles deveriam ter uma concepção bíblica saudável a respeito de Cristo, a respeito da sua obra. Então, irmãos, agora nós entramos no nosso texto e eu quero, de maneira objetiva, refletir com os irmãos sobre a importância de crermos no verdadeiro evangelho. Você e eu, nesta noite, somos desafiados a crermos no verdadeiro evangelho. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 2. A palavra de Deus diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Em toda a estrutura do texto no Novo Testamento, especialmente nas epístolas, você vai ter aquilo que nós chamamos de um verbo principal, que é aquilo que vai organizar todo o texto. Então, o verbo principal, do versículo 1 ao versículo 4, é o verbo anunciamos. E eu quero trazer uma leitura que, na verdade, vai organizar aquilo que João estava querendo dizer. Aquelas pessoas entenderam, mas pelo tempo nós precisamos ter essa organização para que nós venhamos também a compreender. Então nós poderíamos ler esse texto da seguinte forma: anunciamos a vós outros, com respeito ao verbo da vida, o que era desde o princípio, que temos visto, ouvido e apalpado, e os objetivos do nosso anúncio são comunhão e alegria. É exatamente isso que João está querendo trabalhar. Em primeiro lugar, o verdadeiro evangelho se constitui no fato de que Cristo é Deus. João, ele inicia no versículo 1, o que era desde o princípio. João, ele não diz quem era desde o princípio, ele fala aquilo que era desde o princípio. Isso torna a questão mais abrangente. João não está se referindo aqui somente à pessoa de Cristo, mas à mensagem do evangelho. Por quê? Porque os falsos mestres estavam dizendo que, a partir de agora, eles estavam pregando um novo evangelho. E João escreve essa carta para dizer o seguinte: olha, a mensagem do evangelho, ela não foi alterada. A mensagem do evangelho é Cristo. A mensagem do evangelho não pode ser recebida por vocês com inovações. Não. Aquela mensagem que era desde o princípio é a mesma mensagem que nós pregamos hoje. É a mesma mensagem que nós anunciamos hoje. A ideia é que a mensagem que é Cristo é desde a eternidade. E agora o verbo se faz carne e habita entre nós. O foco de João também é defender aqui a humanidade de Cristo. E esses textos que nós vamos citar, eles servem para você anotar quando você de repente se deparar com um testemunho de Jeová, que particularmente acredita que Cristo não é Deus. Cristo é Deus. João capítulo 1, versículo 15. Eu quero ler alguns textos que comprovam isso. João capítulo 1, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama:
Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Agora vá para o capítulo 17. Importante você ter esses textos para mostrar para essas pessoas. João capítulo 17, verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora volte para o capítulo 6, verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E aí nós temos outros textos. João capítulo 10, verso 30, que diz: eu e o Pai somos um. Colossenses capítulo 2, verso 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E um texto claríssimo, Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. João, então, ele vem aqui combater esse falso ensino, por exemplo, da linha serentianista, que acreditava que Jesus ele havia se tornado Deus simplesmente naquele momento do batismo. Não, ele sempre foi Deus, ele sempre foi desde a eternidade. John Stott, comentando esse texto, ele diz: o Filho eterno era antes de sua manifestação histórica. A pregação do Evangelho veio depois. Os falsos mestres, irmãos, estavam pregando a novidade quanto ao Evangelho, e por isso ele era falso. Muitos estavam aderindo àquelas novidades. E a pergunta que fica para mim e para você nesse momento é: nós estamos satisfeitos com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que nós estamos em busca de novidades? Ou será que nós estamos em busca de questões que venham a satisfazer os nossos corações? O nosso Evangelho não é como as seitas, que vivem em constante mutação quanto às suas ideologias. O nosso Evangelho é imutável, porque não parte de uma ideia humana, não é um conceito formado por homem nenhum. O nosso Evangelho é uma pessoa, e o seu nome é o Senhor Jesus. O nosso Evangelho, ele existe antes dos tempos eternos. O nosso Evangelho não teve início. O nosso Evangelho é eterno, o nosso Evangelho é Cristo. Esteja satisfeito na pessoa de Cristo, revelada nas Escrituras, e você estará segura quanto ao erro. Leia a palavra de Deus, não como um fim em si mesmo, mas como um meio de conhecer mais e mais a pessoa de Cristo. Se nós queremos ter convicção, não só em relação a informações relacionadas à divindade de Cristo, mas convicção de que, de fato, somos transformados pela realidade da sua eternidade, nós precisamos, irmãos, ler a palavra de Deus a partir de hoje, de uma maneira diferente. Não simplesmente para cumprir aqueles 3 capítulos, aqueles 4 capítulos do sábado, ou para cumprirmos um plano de leitura particular, mas porque as Escrituras, elas nos levam a gozarmos de uma intimidade real com Cristo. Não é lermos por ler, não é lermos para termos uma informação, mas é lermos nos deleitando no seu conteúdo, é lermos nos deleitando no seu autor. João capítulo 5, verso 39, ele diz, João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É impossível nós termos um relacionamento consistente com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, se nós não temos tempo de leitura da palavra de Deus. Você quer saber como é que anda o seu relacionamento com Deus? Pare para pensar nesse momento como anda o seu tempo de leitura das Escrituras. Como anda a sua meditação na lei do Senhor? Cristo é Deus, e qualquer compreensão inferior a essa não é evangelho. Não subestime. Se você não tem conhecimento das Escrituras, você vai ter uma visão turva a respeito da pessoa do Redentor.
Não adianta, irmãos, simplesmente esperarmos o domingo e termos a expectativa de que o pastor irá trazer um sermão bem elaborado, um sermão que de repente tem detalhes e coisas que eu nunca vi, se você, na sua caminhada diária, você não gasta tempo para examinar as Escrituras. E nós não examinamos as Escrituras e muitas vezes não temos interesse de examiná-la. Não é por conta de tempo, não é por conta de questões externas, mas são por questões do nosso coração. Deus não é interessante para nós em muitos momentos. E é por isso, irmãos, que nós não lemos a palavra. É por isso que nós não meditamos na lei do Senhor. Porque quando nós recebemos uma carta, um documento, que é relacionado a nós e que trará benefícios para nós, ou trará prejuízos para nós, se nós não lermos, nós paramos e lemos. Porque sabemos que aquilo terá um impacto sobre a nossa vida. Mas nós não meditamos na lei do Senhor. Não é por tempo, irmão. É porque nós não amamos a Deus. É porque Deus não é interessante para nós. É porque Deus se tornou uma ideia para nós. E nós precisamos mudar essa realidade. João está escrevendo para uma igreja por conta de falsos mestres que acreditavam que era possível ter uma compreensão filosófica a respeito de Deus. Mas essa compreensão não mudava a forma dessas pessoas viver. Como é que está a nossa vida hoje? Temos lido a palavra de Deus? Temos conhecido a Deus? Temos feito aquilo que Oséias nos diz: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É preciso, irmãos, nos debruçarmos na palavra de Deus, não simplesmente para chegar no final do ano e dizermos que lemos todas as coisas, lemos todos os capítulos, mas para que nós possamos dizer como disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. O que nós temos visto hoje é um evangelho superficial, até mesmo diante de pessoas que acham que têm uma compreensão acurada a respeito da teologia. Mas se essa teologia não tem gerado transformação no nosso coração, ela é uma teologia que certamente se voltará contra nós no último dia. Nós devemos adorar esse Cordeiro, que é eterno, que é desde os tempos antigos. Não há mensagem mais atraente do que o Senhor Jesus. Não há evangelho mais sublime do que o Senhor Jesus. Não há novidade que transforme e toque mais o nosso coração do que o próprio Redentor. Essa mensagem, ela é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não é idealizada por mim. Essa mensagem não foi idealizada pelos nossos irmãos de Westminster, a quem tanto apreciamos. Essa mensagem, ela foi dada por Deus a nós. É inalterada. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Segundo lugar, creia no verdadeiro Evangelho, porque Cristo se manifestou aos homens. Eu quero chamar a sua atenção para a continuação do texto no verso 1. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós. E nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós sabemos aqui, como já foi dito, que esse verbo anunciamos é o verbo principal, onde João ele traz aqui a sua autoridade apostólica. Aqueles pregadores itinerantes estavam anunciando o falso evangelho. É como se João dissesse: olha, aquilo nós vimos, nós ouvimos ele pessoalmente, nós tocamos nele. Então, o que eu estou anunciando para vocês é a verdade. Eu estou anunciando a vocês o verdadeiro evangelho. Então creiam no verdadeiro evangelho, não creiam no evangelho falso. Aqui João ele vai enfatizar essa questão da humanidade de Cristo. Ele inicia o que ouvimos. João ouviu pessoalmente as palavras que vieram dos lábios de Jesus.
era um dos 12 discípulos que acompanharam o Senhor do batismo até a sua ascensão, Atos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 22. Ele foi instruído a respeito das obras e ensinamentos do Senhor Deus, conhecia o plano redentivo de Deus executado em Cristo. Pedro, ele proferiu diante do Sinédrio o seguinte, em Atos 4, versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ele agora vai dizer, não só aquilo que ouvimos, mas aquilo que temos visto. João tira o foco agora dos ensinamentos de Jesus, e agora afirma que viu o próprio Cristo. Não era uma simples voz, ele tinha um corpo físico, e viveu entre eles, mas não contente com isso, ele continua, e vai dizer, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, eles tocaram nele. Jesus não era um fantasma, como diziam alguns falsos mestres, ele de fato era homem, 100% Deus, e 100% homem. Eu chamo a sua atenção agora para Lucas capítulo 24, por favor, Lucas capítulo 24, verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então João, ele vai falar todas essas coisas, e no verso 2, ele diz que a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vou anunciamos. Que vida é essa? Vida eterna, a qual estava com o Pai, desde os tempos eternos, e agora foi manifestada. Alguns estudiosos vão dizer que o verso 2 é um comentário daquilo que é dito no verso 1. É por isso que nós fizemos essa relação no capítulo 1 do Evangelho, especialmente no verso 14, que tem uma similaridade com o verso 2, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante esse verbo habitou, porque o verbo habitou aqui significa tabernaculou, traz a ideia daquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Deus, ele habitava entre o povo por meio do quê? Do tabernáculo. Nós estamos lendo agora o Pentateuco, e nós vemos isso de uma maneira muito clara. A presença de Deus no meio do povo era visível por meio do tabernáculo. O tabernáculo representava essa presença de Deus. Agora vem Cristo e diz, e o verbo se fez carne, João na verdade, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o cristianismo, o evangelho, não é uma religião onde o homem busca conhecer a Deus pelos seus próprios esforços. Se Deus não se manifestar ao homem, o homem está perdido. Se Deus, que em Cristo estava na eternidade, resolvesse não encarnar, não vir a tabernacular entre os homens, jamais nós poderíamos ter esperança da salvação, se Deus não tivesse vindo até nós através da pessoa de Cristo. Ele veio, a vida se manifestou, e não veio por conta de que você tem boas obras, não veio por conta de que você tem algo especial em você mesmo. Ele veio pela determinação e graça dele. Ele quis. Deus nos amou antes da fundação do mundo. E porque ele nos amou, ele mandou o seu filho. Como prova disso, não é isso que nós vemos lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A religião cristã, diferentemente das outras religiões, onde o homem se esforça para buscar a Deus, a religião cristã, o evangelho do Senhor Jesus, é Deus buscando o homem. É muito diferente. E aí tem uma frase, eu não sei se essa frase é do Lloyd Jones, de Spurgeon, mas a frase diz o seguinte: religiosidade é o homem buscando a Deus pelos seus próprios esforços. Evangelho é Deus buscando o homem pela sua graça. A vida se manifestou a nós. Ele quis se revelar na história. E foi exatamente o que ele fez por mim e por você.
Deus agora entra na história para nos livrar da história. A nossa história, se nós formos analisar, pelo fato de que das nossas obras, da nossa natureza, nós merecemos o inferno. Mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E Cristo entra na história para nos tirar da história e nos levar para a eternidade. E hoje nós temos perspectiva de eternidade. Hoje nós podemos dizer que a morte não é o fim para nós, porque a vida se manifestou, a vida eterna, a qual estava com o Pai. Nós podemos, irmãos, ter a convicção de que esta vida, ela não é simplesmente vivida numa perspectiva futura. Há quem pense que a vida eterna é algo que vai ser gozado ainda. Não. A partir do momento em que nós tivemos um encontro com o nosso Redentor, nós gozamos de vida eterna, de vida abundante. Não é à toa que João, ele escreve: estas coisas, pois, vos escrevemos, verso 4, para que a nossa alegria seja completa. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 5. Versículo 11, versículo 12. E o testemunho é este. 1 João 5, do 11 ao 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Observe, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Não é uma perspectiva a ser desfrutada no futuro, mas é uma perspectiva a ser desfrutada hoje. A vida eterna não é uma mera expectativa futura, mas uma realidade presente. Cristo é a vida eterna e Ele está conosco. Não é isso que diz lá, Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se Cristo é a vida eterna e Ele está conosco, podemos dizer que esta vida abundante pode ser desfrutada hoje. E aí, irmãos, não é à toa que Paulo fala, se nós limitamos a nossa esperança em Cristo apenas às coisas deste mundo, somos os homens mais infelizes. Será que nós temos desfrutado dessa vida eterna hoje? Será que nós temos vivido na perspectiva da eternidade no presente? Ou será que nós estamos esperando a revelação do Senhor, a volta de Cristo, para que simplesmente as coisas, elas comecem a acontecer? Irmãos, podemos ser gratos hoje ao Senhor. Podemos viver de maneira abundante hoje. Eu não estou falando aqui de triunfalismo. Eu não estou falando aqui de uma vida ausente de problemas, de dificuldades, de lutas, de momentos difíceis. Mas estou falando aqui da certeza que nós temos de que não estamos sozinhos. A certeza de que nós temos que o nosso Redentor está conosco. E a presença dele muda tudo. Muda tudo. E eu acho interessante, às vezes eu fico observando as crianças com seus pais, em momentos perigosos, por exemplo. Criança geralmente tem medo de cachorro grande. É difícil você ver uma criança que corre para cima de um cachorro grande. Mas é interessante ver que uma criança não passaria ali se for sozinha, mas quando passa segurando a mão do pai, ela passa tranquila. Porque ela sabe quem está com ela. O fato de sabermos que Cristo está conosco, isso faz total diferença na nossa vida. Hoje, não futuramente. Isso faz diferença na nossa forma de encarar os problemas. Isso faz diferença na nossa forma de nos relacionarmos com a nossa família, de nos relacionarmos na igreja. Cristo está conosco. Essa vida que se manifestou a nós graciosamente pode ser desfrutada hoje. Diante disso, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus por Ele ter manifestado a vida eterna a nós. Nossa gratidão a Deus nunca pode ser dirigida pelas coisas temporais, mas pelas questões atemporais, ou seja, pelas coisas eternas. Eu não estou aqui hoje porque essa semana foi boa. Eu não estou aqui agradecendo a Deus hoje porque as coisas deram certo, porque aquele emprego saiu. Eu estou agradecendo a Deus hoje porque a vida se manifestou. E hoje eu tenho vida abundante apesar das circunstâncias. Porque a minha alegria no Senhor, ela não está limitada às coisas temporais deste mundo. Porque tudo aquilo que temos, irmãos, é passageiro. E se não é utilizado para glorificar a Deus, é ídolo na nossa vida. Porque o que temos não é um fim em si mesmo, mas instrumento. Para que cada vez mais possamos glorificar esse Deus que é eterno.
Nossa gratidão a Deus não pode se limitar àquilo que nós recebemos hoje. Isso é paganismo. E às vezes nós estamos criticando, por exemplo, os cristãos, entre aspas, de igrejas neopentecostais, que estão ali para barganhar com Deus. Mas muitas vezes nos portamos da mesma forma. O que é que motiva você a vir a cultuar a Deus de maneira solene, como igreja? Se não for a vida eterna que Deus deu em Cristo a nós, irmãos, somos iguais. Não muda nada. E é fácil o nosso humor, ele decair. É fácil a nossa firmeza ser fragilizada. A nossa caminhada cristã. Aquilo que você tem convicção hoje, de repente pode não ser a sua convicção amanhã. Hoje você está empolgado na fé. Hoje você está convicto, irmão, glória a Deus, aleluia, e está aconselhando todo mundo biblicamente. E aí quando as coisas começam a dar errado na sua vida, você enfraquece. Porque as nossas expectativas ainda estão neste mundo, nas coisas temporais. Não estou falando de ser indiferente, quando de repente alguém chegar para você pedindo ajuda. Mas estou falando, irmãos, de um caminhar maduro, nessa caminhada cristã proposta pelo nosso Deus, pelo nosso Redentor. Devemos nos deleitar no fato de que Ele se fez carne e habitou entre nós para nos resgatar do império das trevas. Ele se humilhou e deu a sua vida por nós. E se Ele encarnou, se humilhando, nós devemos também assumirmos a forma de servo. E é exatamente o que João ele vai escrever na sua carta. O Evangelho, ele norteia os meus relacionamentos, a minha postura diante do meu irmão. Se ele se fez carne, se humilhando, abrindo mão de muitas das suas prerrogativas, como rei, como Senhor de todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, ao desconsiderarmos ou a nos esquecermos de que o nosso Deus encarnou, se humilhando, muitas vezes nós nos colocamos diante dos nossos irmãos de maneira prepotente. Mas não somos chamados para fazermos isso. Nós somos chamados para imitarmos o nosso mestre. E como é difícil, como é desafiador para nós. Porque a nossa tendência é defendermos o nosso reino, defendermos o nosso território, mostrarmos que temos uma capacidade além da que não temos. Mostrarmos que temos uma vida santa além da que nós realmente não temos. Mostrarmos que temos um conhecimento que verdadeiramente não temos. Vivemos uma fantasia. Vivemos algo que não existe, algo que não é real. Você e eu fomos chamados para nos humilharmos diante dos nossos irmãos. E isso não é fácil, é difícil. Não significa deixar de ser firme. Não significa deixar de confrontar. Não significa isso. Mas significa confrontar e ser firme no entendimento de que você depende da mesma graça que o seu irmão também. E aí o texto continua. No verso 3, a mesma ideia do verso 1, só que ele expande um pouco. Ele diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O propósito do anúncio do verdadeiro Evangelho é para que, em primeiro lugar, ao anunciar o verdadeiro Evangelho, haja comunhão daqueles que ouvem o verdadeiro Evangelho com o Pai e com o Filho. Deus não era para ser visto meramente como uma ideia, como um ponto a ser discutido ou um ponto a ser defendido. Deus era para ser visto aqui como uma pessoa que se relaciona com seus filhos de maneira íntima e amorosa. João 17, versículo 3, diz a palavra de Deus. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E aí, irmãos, nós vemos pelo menos dois textos, você não precisa abrir, se quiser pode abrir, mas nós vemos pelo menos dois textos,
onde nós vemos essa relação pessoal de Cristo com os seus seguidores. Hebreus capítulo 2, versículo 11 ao versículo 12 diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O Senhor Jesus é o nosso Redentor? É o nosso Senhor? É o nosso Senhor. Mas Ele se autodenomina como o nosso irmão. Isso traz uma ideia de intimidade que muitas vezes é perdida por conta de uma compreensão equivocada do que significa majestade e soberania de Deus. O fato de reconhecermos a majestade e a soberania de Cristo não anula o fato de que Ele se considera nosso irmão. Isso é por graça, isso é intimidade. Mas Ele também nos chama de amigos. João 15, 14, 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Os falsos mestres acreditavam que eles poderiam sim pregar o que eles quisessem, sem terem comunhão com Deus, comunhão que muda a vida dessas pessoas. É por isso que João, ele fala no versículo 5 do capítulo 1 o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O verdadeiro evangelho é uma chamada para termos comunhão com Deus em Cristo. E isso deve mudar a nossa forma de ver o mundo e de responder aos seus desafios. Mas o segundo propósito do anúncio de João, o anúncio do verdadeiro evangelho, é que aqueles irmãos, eles tivessem comunhão uns com os outros. E isso muitas vezes, irmãos, é negligenciado por nós. As igrejas evangélicas, parece que isso virou uma epidemia. Elas são conhecidas como igrejas problemáticas. Ah, mas sabe como é que é? Picuinha tem toda igreja. Já ouviu isso? Ah, sabe como é que é? Fofoca tem toda igreja. Ah, sabe como é que é? Essa questão de relacionamento tem toda igreja. Irmãos, quem fala isso, desconsidera o fato de que Deus nos chamou para vivermos comunhão com os outros. Se você é alguém que simplesmente vem aqui no domingo, ouve a mensagem, canta louvores a Deus e sai daqui rapidamente, sem querer falar com ninguém, sem querer entrar na vida do irmão, no bom sentido, né? Conhecer o irmão, eu falo no bom sentido porque é aquela coisa, irmãos, que confundem aquela ideia de vigiar a vida dos outros. Então, nós precisamos, irmãos, rever o nosso conceito de evangelho. Deus nos chamou para termos comunhão com os outros. Será que você já se imaginou, por exemplo, jantando na casa de alguém que você vê todo domingo, mas que você nunca trocou uma palavra? De repente você está aqui há 10 anos, nunca trocou uma palavra com essa pessoa. Eu fiquei muito feliz hoje, uma irmã que eu nunca tinha falado com ela, ela veio me fazer uma pergunta. E achei legal, eu não sabia nem o nome da irmã. Eu sou difícil para decorar nome, irmãos. Se os irmãos quiserem julgar meu pastorado por nomes, pode dizer que eu sou um pastor péssimo, porque nome comigo é complicado. Mas louvado seja Deus, tive a oportunidade de conhecer a irmã, e a esperança e o propósito é que haja uma comunhão mais consistente em Cristo. Nós fomos colocados aqui, não foi à toa. Nós não fomos colocados aqui simplesmente para entrarmos, ouvirmos uma mensagem e irmos. Nós fomos colocados aqui para nos edificarmos. Deus distribuiu dons para a igreja, para que através desses dons, a igreja, ela seja edificada no Senhor. Nós somos chamados, irmãos, para termos comunhão uns com os outros, é o que o texto fala, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Mas essa comunhão, ela só é possível por meio de Cristo, por meio dessa teologia consistente e bíblica a respeito de Cristo. Infelizmente, ainda que você tenha de repente uma concepção contrária, mas o que as Escrituras nos ensinam, você não tem comunhão com o ímpio. A sua comunhão é com aqueles que professam a mesma fé que você. E como foi duro para mim, por exemplo, me deparar com essa realidade. Eu, infelizmente,
Ainda, eu não sei quais são os planos de Deus, mas existem muitas pessoas da minha família que ainda não conhecem o Senhor. E como é duro para mim perceber que a minha comunhão com eles é limitada. Porque a comunhão verdadeira, e eu não estou falando de uma relação normal. Eu sou filho, devo respeito. Sou filho, posso compartilhar coisas da vida. Mas a minha comunhão com o ímpio, ainda que seja da minha família, é limitada. Porque não comunga do mesmo Deus. Não tem a mesma perspectiva. Quando a Bíblia fala do ímpio, a Bíblia diz que o ímpio está o quê? Morto nos seus delitos e pecados. Mas nós somos especialistas em redimir a nossa família. Você tem comunhão com aqueles que professam a mesma fé que você, é o que o texto fala. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele fala aqui não só de uma comunhão pessoal com Deus, mas de uma comunhão que é vivida na esfera da pessoa de Cristo. Só há comunhão verdadeira com aqueles que professam a mesma fé que nós. E é possível, irmãos, que tenhamos crentes na igreja, que estão na igreja há tanto tempo, mas que não professam o mesmo Cristo que nós. Foram batizados, participam da ceia, dão dízimo, mas não pregam o mesmo Cristo, não creem no mesmo Cristo que nós. E é por isso que muitas vezes há tantas divergências e tantas dificuldades de relacionamento. Porque existem pessoas dentro da igreja que precisam nascer de novo. Existem pessoas dentro da igreja que afirmam professar uma fé em Cristo, mas repudiam e massacram seus irmãos quando esses de repente pisam na bola com eles. Isso não é evangelho, irmãos. A vida se manifestou a nós para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E essa comunhão ela é norteada pelo evangelho. Se Cristo veio e morreu por mim e por você, para que nós hoje tivéssemos um relacionamento com aquele que é o Deus, o Senhor de todas as coisas, que outrora era o nosso inimigo. Se Ele veio até nós, irmãos, devemos ir até o nosso irmão. E amar o nosso irmão. Não é à toa que Paulo fala lá em Colossenses 3, acho que no verso 15, onde ele diz: seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações. O que Cristo fez deve nortear o seu relacionamento com o seu irmão. Se você não tem comunhão com o seu irmão e se alegra com isso, se você é indiferente ao seu irmão, você não nasceu de novo. Isso não é evangelho. E aí, às vezes acontece aquilo: não, pastor, eu amo, só não falo. Já ouviu isso? Ah, eu amo, mas não confio. Ah, eu até gosto, mas não dá para trocar mais palavras. Já pensou se Deus se portasse assim conosco? E aí, se você de repente levantou uma pergunta nesse momento do tipo: ah, pastor, mas ele é Deus, né? Repense o seu evangelho. Não existe fuga, irmão. Não existe opção. Ou você cria relacionamentos consistentes com seus irmãos aqui, ou você precisa rever o seu evangelho. Faça isso. Procure pessoas que você não tem, de repente, costume de se relacionar. Procure essas pessoas. O Senhor nos colocou para que nós viéssemos a sermos um. João 17, verso 21 ao verso 22. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. A comunhão verdadeira, ela é desfrutada em Cristo e para Cristo, para a glória dele, para anúncio do evangelho. Todos os finais de semana ouvimos sobre Jesus, constatamos nas Escrituras a sua obra redentiva. Mas que impacto isso tem trazido para as nossas vidas em termos de relacionamento? Irmãos, nós estamos entre família aqui. Nós temos dificuldades. É normal, no sentido de que a nossa natureza pecaminosa, ela limita contra o Espírito. Somos impacientes. Somos tendenciosos a desistirmos uns dos outros. Somos tendenciosos a nos isolarmos porque é melhor. Se relacionar é algo muito arriscado.
Se relacionar traz frustração. Entenda, eu não estou pintando o quadro de maneira bela. Se relacionar dói. Mas é o meio que Deus instituiu para que nós viéssemos a nos edificar. A arca de Noé, que representava Cristo no Antigo Testamento, com certeza fedia. Ou não? Imagina, 40 dias ali com aqueles bichos. Imagina o barulho. Ou você acha que eles entraram, tomaram um sonífero e 40 dias dormindo? Deveria ser horrível. Mas era o lugar mais seguro. Era ali que Deus queria que Noé e sua família estivessem. A igreja, irmãos, às vezes é da mesma forma. Não é fácil. Às vezes fede. Às vezes é barulhento. Incomoda. Mas Deus nos colocou aqui para nós caminharmos juntos. Deus nos colocou aqui para nos edificarmos. E são nos momentos de frustração e são nos momentos de dificuldade que eu sou desafiado a ser como Redentor. Porque esse é o plano de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Não, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe quando é que eu sou a imagem do Redentor? Sabe quando é que eu sou desafiado a ser como Redentor? Quando o meu irmão me frustra. Quando o meu irmão, pela 10ª vez, ele simplesmente não honra o compromisso que ele marcou comigo. Quando o meu irmão fala mal de mim. Quando o meu irmão, de repente, não atende às minhas expectativas. E ali eu sou desafiado a ser como Redentor, a ser misericordioso, a ser gracioso, a falar a verdade a ele, mas falar a verdade em amor. Falar a verdade, não porque eu simplesmente quero vê-lo prostrado, mas porque eu quero vê-lo melhor. É aí, irmãos, que nós nos deparamos com essa teologia, sermos como Cristo. Não é fácil, mas abraçar isso é para aqueles que entenderam o verdadeiro Evangelho. Será que nós podemos dizer que somos mais íntimos de alguns irmãos do que antes? Ou mais íntimos de Deus? O que é que nós temos feito, irmãos, para desenvolvermos esse relacionamento de comunhão com Deus? João 14:20, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 15:14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Em último lugar, ele coloca aqui que o propósito do seu anúncio é que eles viessem a gozar de alegria, anunciando a salvação. O propósito seria fazê-los com que eles tivessem comunhão com uns com os outros, comunhão com Deus. E a consequência disso era alegria. É fato, irmãos, que através dos nossos relacionamentos não iremos gozar de alegria completa, alegria plena. Mas podemos dizer que a alegria que teremos em fazermos a vontade de Deus, no nosso relacionamento com os nossos irmãos e no nosso relacionamento com Deus, é um antegozo da glória. É aquilo que nós iremos desfrutar por toda a eternidade. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É provável que haja uma pergunta nesse instante: se somos felizes em nossa comunhão com Deus e com os irmãos, por que eu não sou feliz se me julgo um crente em Cristo? E a pergunta que eu faço para você e para mim é: será que os nossos relacionamentos, será que o nosso relacionamento com Deus não tem sido um relacionamento superficial? Se tem sido, eis um dos motivos pelos quais você não tem gozado de alegria. E às vezes nós estamos procurando alegria no mundo. Como assim, pastor? Você não tem que ir pular carnaval para dizer que está procurando alegria no mundo. Você só precisa simplesmente encarar o seu trabalho como uma fuga e deixar de resolver os seus relacionamentos por conta de coisas que você tem e que você utiliza essas coisas para fugir do plano de Deus, da vontade de Deus, que é que você goste de relacionamento uns com os outros e com Ele. E aí, irmãos, botamos culpa em tudo. Ah, não leio a Bíblia hoje porque eu estou cansado, trabalhei demais, a culpa é o trabalho.
E aí nós vamos definhando na fé. E vamos simplesmente acumulando essas questões no nosso coração até que chega um ponto em que nós não aguentamos mais. Já não nos reconhecemos. O pecado já não afeta mais o nosso coração. O pecado já não nos causa tristeza. Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós podemos ser melhores nesse aspecto, mudarmos esse aspecto. Jeremias capítulo 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não espere ser uma pessoa feliz se você tem encarado Cristo do seu jeito e os seus relacionamentos de acordo com a sua própria justiça. Irmãos, buscar a felicidade não é pecado. O nosso evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, é um evangelho que traz alegria ao nosso coração. Agora, não espere ser feliz se você tem levado Cristo, o seu relacionamento com Ele, da sua forma, do seu jeito, na sua mediocridade em muitos momentos. Se você tem levado o seu senso de justiça e não o senso de justiça do Evangelho para os seus relacionamentos, não espere ser uma pessoa feliz. Viva um relacionamento com Deus pautado na verdade, na palavra dEle. Viva os relacionamentos com seus irmãos norteado por aquilo que Cristo fez. Deleite-se em Cristo à medida em que você vive como Ele na vida do seu irmão. A pregação do verdadeiro Evangelho consiste em afirmar que Cristo é Deus. Cristo se manifestou salvadoramente aos homens. Somos salvos para uma vida de comunhão com Deus e com nossos irmãos na fé. E como resultado disso, temos gozo e alegria no Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos de maneira diferente. Isso foi uma introdução daquilo que nós iremos ver de maneira mais detalhada em toda a epístola de João. Que o Senhor nos ajude e que ao final da meditação desta epístola nós possamos sair daqui mais parecidos com Cristo, desafiados, transformados para a glória de Deus.